Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Alexandre e hoje estaremos falando sobre os 4 melhores curandeiros de Hero Wars. Então, primeiramente eu vou falando que a Morrigan não está nessa lista, porque a Morrigan é uma curandeira para apenas heróis da eternidade. Ela é uma excelente curandeira, mas ela cura somente heróis da eternidade. Então vamos lá, para a 4ª posição. Então, na 4ª posição nós temos Marcos. Então você vê aqui Marcos, a primeira habilidade dele quando enche de energia, o Marcos vai criar um escudo para o aliado com menos vida. Isso é bom, se o aliado está quase morrendo, ele vai criar esse escudo. O escudo bloqueia qualquer dano por 5 segundos e nesse período ele vai curar o aliado. E você ver aqui que é 130% do ataque mágico do Marcos, mais o level. Então é bastante cura para o aliado com menos vida, isso é muito bom. Torna ele um curandeiro muito bom. Depois ele tem a segunda skill, que ele lança uma onda de luz para frente e cura os aliados e causa dano aos inimigos. Ou seja, ele vai curar e causar dano. Isso também é uma boa habilidade. Aí essa outra habilidade, a terceira habilidade do Marcos, ele novamente cura o aliado com menos vida. Isso é excelente, muito bom. Novamente ele curando o aliado que precisa de mais cura. E por último aqui na sua passiva, depois de morrer, Marcos torna-se um fantasma. Ou seja, mesmo depois de morto, ainda o Marcos vai estar lá. E ainda pode usar as habilidades. E, para ser melhor ainda, os inimigos não podem atacar o fantasma. Então, isso torna ele o 4º melhor healer, se não até uma melhor posição. Tá bom? E vamos para o próximo. E o terceiro lugar vai para Marta. Marta, terceiro lugar. E você deve estar se perguntando, mas a Marta não é um healer muito bom, Alexandre? Sim, ela é ótima, mas a Marta, ela às vezes demora para curar e as curas dela são todas na passiva. A especial, que é a primeira, quando ativa energia, ela vai acelerar o time, certo? Ela não vai curar, ela vai acelerar o time, que isso é muito bom. Outra qualidade da Marta é que ela é um tanque, então quando você precisa de um tanque na linha de trás, você vai precisar da Marta, certo? Uma vantagem dela é que quando ela cura muito, só que ela demora para curar. Esse é o defeito dela. Ó, a segunda skill, os ataques básicos de Marta curam quando um projeto acerta um inimigo. Quanto mais longe o projeto for, mais vida será recuperada. Ou seja, ela cura ela mesma, certo? A segunda skill, que é quando ela acerta o ataque básico dela, ela vai se ter vampirismo. Então ela está sempre de vida cheia, além de ela ser um tanque. Então ela é difícil de morrer. Aí depois, festa do chá. Conjura um totem em frente ao personagem que recupera a vida dos aliados. Os inimigos não podem atacar o totem, mas ele sofre dano de área. Ou seja, ela vai fazer esse totem aqui, é por passiva, é por tempo, então não é por quando ativa a energia, né? Quando ela ativa especial, quando a energia está cheia. Ela vai criar esse bully e aí ela começa a curar o time e cura bastante, certo? O problema é que se ela receber um dano em área, tipo heróis igual o Galahad, que solta as espadas para o ar e atingir toda a área, derruba o bully. Se for uma Keira que usa o ataque básico da Keira, já derruba o bully. A Ginger, quando usa o especial dela, derruba esse bully aqui e acaba cortando a cura, certo? São aí até counters para Marta. E aí que infusão da cura, que é a passiva dela, enquanto o totem estiver ali ativo, o aliado com menos vida recebe cura adicional. Ou seja, ela vai dar mais cura para o herói que tem menos vida. Só que tem esse probleminha que às vezes demora e ela é boa para ser um tanque atrás. Tipo, o inimigo tem um Jorgen, você usa Marta, porque o Jorgen direciona todo o dano para trás. Então você tem uma healer tanque que fica atrás. E hoje a gente também tem agora a Lilith, né? Que fica na posição de trás e é um tanque que joga atrás. A Lilith recebeu um bom buff, né? Só não é healer, né? Então vamos agora para a segunda posição. E na segunda posição nós temos o Dorian. O Dorian é um healer muito bom. Ele tem a primeira habilidade, que é quando enche de energia, certo? Que é especial. Cria uma marca de sangue no rival mais próximo e fica 7 segundos.
Enquanto isso, os aliados recuperam a vida sempre que atacam um inimigo marcado. Ou seja, ele vai marcar o tanque. E todo o dano vai pegar primeiro no tanque. Então todo o time acaba recebendo essa cura aqui, né? E é 145% do dano que você causa no tanque, que vai estar na frente. Ou o inimigo, se o tanque morreu, o inimigo mais próximo. E aí você vai curando o time, certo? Todo mundo recebe a cura quando está batendo no tanque inimigo. Aí a segunda skill do Dorian, que é o amuleto dos ancestrais. O Dorian sacrifica 20% da sua vida e cura o aliado com menos vida. Ou seja, ele sacrifica a própria vida dele e dá 20% dela para o aliado com menos vida. Então por isso que vai ser bom, se você tiver upando o Dorian, investir na vida dele, certo? Depois, Asas da Noite. O Dorian libera uma revoada de morcegos que acertam os adversários 2 vezes. Ao retornarem ao Dorian, que é o dono, né? Eles recuperam sua vida com 100% do dano causado. Eles vão recuperar a vida do Dorian. Tipo a skill da Marta, que o Dorian tem um vampirismo para ele recupera a vida, certo? E é bom você sempre manter o Dorian com bastante vida, que é para ele estar usando a outra skill do sacrifício e curando o aliado com menos vida. E aí depois aqui por último, introdução, que é de vampirismo. Dorian aumenta o vampirismo de aliados próximos, e é 105%. Ou seja, toda hora que os aliados estão fazendo dano, o dano causado, eles vão receber 105% do dano causado de vida. E como isso funciona? Os heróis têm que estar próximo do Dorian. Então, às vezes, você tem que posicionar o time de acordo com uma posição que os heróis estejam próximos à aura do Dorian. Você vai ver em volta dele, no chão, a aura dele, que é onde o herói tem que estar posicionado para receber. E de acordo com como o time se movimenta, ele pode sair ou não da aura do Dorian e perder o vampirismo. É um pouco difícil de montar um time que você pegue esse vampirismo. Mas quando você tem o vampirismo do Dorian, ele acaba sendo o melhor healer do jogo, certo? Só não está na primeira posição porque às vezes você não consegue encaixar com qualquer herói ou qualquer herói que vai pegar esse vampirismo. Se fosse todos os heróis pegassem vampirismo, com certeza ele seria o melhor healer, sem dúvida. Mas o Dorian está sempre curando o time, ele cura muito, tá bom? Ele cura bastante, é um herói muito bom de cura. E outra vantagem do Dorian é que ele até deveria receber o primeiro lugar. Você não precisa de um Dorian forte para já estar curando bastante o seu time. E mesmo se o Dorian morrer, o vampirismo continua. E o seu herói vai continuar pegando esse vampirismo aqui. Essa aqui é uma skill passiva. As skills passivas às vezes funcionam mesmo quando os heróis estão mortos. E nesse caso aqui, se o Dorian morre, a skill passiva dele continua funcionando e os seus aliados continuam pegando vida. Então ele é muito bom aí para começo de jogo. Você não precisa ter um Dorian super forte, 6 estrelas, level máximo de poder. Basta você ter um Dorian no seu time e ele já vai funcionar. É bom até para sua grande arena, para tudo. O Dorian é um bom investimento em qualquer momento do jogo, certo? E o primeiro lugar dessa vez vai para Celeste. Para você ver como a minha opinião mudou esses 2 anos e meio que eu estou jogando Hero Wars. Eu sempre botei a Marta como melhor healer, mas dessa vez eu estou colocando a Celeste como melhor healer. O problema da Celeste é que ela não é um herói early game, porque você precisa de muito investimento para ela ficar forte. A minha ainda não está 100% forte, certo? Além de ela ser boa para arena e grande arena, ela também é boa para as hidras. Tá bom? Ela é muito boa nas hidras. Não só a Celeste, a Marta é até melhor que a Celeste nas hidras, mas a Celeste também é muito boa para as hidras. Um dos defeitos da Celeste é que às vezes em vez de ela estar curando, ela está causando dano. Mas ao mesmo tempo ela só usa 50% de energia, então ela é muito rápida. Ela está toda hora curando e atacando, curando e atacando. E ela tem muito dano mágico e muita cura. Além disso, ela é counter de todos os outros healers, entendeu? Ela countera todos os healers, transforma a cura dos outros healers em dano. Então por isso ela é a melhor healer, tá bom? Outra vantagem da Celeste é que ela limpa qualquer efeito negativo que os seus aliados tiverem. Além disso, ela vai pegar o aliado que tiver efeito negativo, vai remover o efeito negativo e curar ele. Então isso é muito bom, tá bom? Então aqui ela tem a primeira skill, que ela gasta energia, muda da forma da luz, e aí ela vai aqui, quando ela está na forma da treva, ela causa dano. Então você vê aqui na primeira skill, se ela está na forma de treva,
ela bloqueia a cura. Se ela estiver na forma de luz, ela recupera a vida dos aliados. Aí depois na outra skill novamente, ó, se ela está na forma de treva, ela bloqueia a cura. Se ela está na forma de luz, ela recupera a vida dos aliados. Tá vendo? Novamente aqui, limbo. A cura bloqueada se converte em dano mágico, certo? E a esfera purificadora retira e bloqueia qualquer efeito negativo, afetando o aliado antes de sumir. Ou seja, todo tipo de efeito negativo que houver em Hero Wars, a Celeste limpa, certo? Até do Cornelius. É lógico que o Cornelius é um counter da Celeste, mas se o seu aliado tiver com a maldição do Cornelius, a Celeste vai limpar. E depois o Cornelius vai acabar matando ela, né? Se não tiver alguma proteção aí contra dano físico forte. Certo? E aí depois a última skill, que é a Zenith. Os ataques básicos da Celeste agora causam dano mágico enquanto estiver na forma de treva. Então até o ataque básico dela faz dano mágico. E confere cura a aliados enquanto estiver na forma de luz. Tá vendo aqui novamente, todas as skills dela cura bastante. Ela limpa efeito negativo, bloqueia a cura e transforma a cura do inimigo em dano mágico. Ou seja, como que ela não vai ser a melhor healer ou melhor curandeira de Hero Wars, certo? Porque ela está todo o tempo curando, ela está dando suporte para o time e ela está bloqueando a cura dos outros times. O problema é que você precisa investir bastante para que a Celeste fique forte. Você vê aqui que eu preciso mais aqui, ó, defesa física e mágica para ela ficar mais forte. Aqui ainda não é o suficiente para as hidras lendárias, nem para a hidra violeta. Eu não lembro o nome agora, violeta. Então aqui para violeta eu acho que vou ter que ter mais ou menos aqui o level 40 das duas. E para a hidra lendária level 50, 60. Senão não vai ter resistência para sobreviver. Mas quando ela atingir um level máximo aí, ela vai ficar muito forte. Os artefatos também tem que subir, ela precisa bastante, tá bom? Os grifos dela aqui já está no máximo, o presente do elemento está no máximo, tá bom? E aqui as estatísticas da minha Celeste, ela já está muito forte e cura bastante e com certeza merece o primeiro lugar de 2022. Valeu pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, obrigado por assistir. Dê o seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever, é muito importante para o canal estar crescendo. E para a gente estar fazendo mais vídeo, precisa de ter inscritos e visualizações. Se não tem inscrito, a gente não se anima a estar fazendo muitos vídeos. Então, até mais e um abraço.